Olha só, no Brasil, a estilista Zuzu Angel fez história. Usou suas criações para denunciar as arbitrariedades do regime militar que governava o país na época. Reconhecida internacionalmente, Zuzu usou o que podia. A linha e agulha em seus vestidos de alta costura deixaram marcas que podem ser vistas até hoje. No Brasil é que salvou essa memória, porque nós não tivemos essa história contada nos livros escolares. Hildegard Angel é filha da estilista Zuzu Angel. Em 1971, nenhuma delas pôde se despedir de Stuart Angel Jones. Irmão e filho, o guerrilheiro foi assassinado aos 26 anos pelos órgãos de repressão no auge da ditadura militar no Brasil. Zuzu Angel morreu em 1976, num suspeito acidente de carro no Rio de Janeiro, sem nunca ter encontrado o corpo do filho. Mas lutou até os seus últimos dias e usou sua fama internacional para jogar luz à violência do regime militar. A mamãe, com seus singelos vestidos bordados, ela conseguiu denunciar no exterior as atrocidades no Brasil. Com os seus vestidos bordados à mão, ela conseguiu fazer denúncia e conseguiu fazer com que caísse o ministro da Marinha, fato único durante todos os governos militares, todo o gabinete da Marinha conseguiu que caísse a base aérea do Galeão. Só queria embalar meu filho. Bom, não há dúvidas que a história de Zuzu Angel é tocante. Ela foi uma mulher extremamente corajosa. Tinha em mãos um dossiê cujo conteúdo provava o envolvimento do governo militar na tortura e morte de seu filho Stuart. A estilista foi morta em 1976 num acidente de carro, com todo jeito de emboscada armada pelos órgãos de repressão, que jamais admitiram o ocorrido. Ela não conseguiu enviar o dossiê aos Estados Unidos, onde tinha familiares que ajudavam a expor a situação do país. Bruno, Nina, essas peças da Zuzu que mostravam a violência da repressão da ditadura militar ainda são o que tem de mais emblemático na moda no Brasil? Eu acredito que da moda do Brasil, a moda no Brasil e a moda brasileira, porque daí a gente tem que fazer uma distinção, né? Moda no Brasil significa que tem um sistema de moda no país. Sim. Agora, moda brasileira é quando você se apropria da identidade, da cultura, das características daquela sociedade para criar algo novo. E a Zuzu, junto com os desfiles dela, protesto, sem dúvida nenhuma. Se a gente parar para pensar, primeiro porque ela é uma mulher, então já começa com a revolução aí. Né? Segundo que ela se dizia, ela preferiria usar o título de costureira. Se a gente for parar para pensar, né, fazendo aí um recorte de gêneros e como tem machismo nisso também, o costureiro, ele ainda tem uma certa elegância. Ah, ele é costureiro. Por quê? Porque a palavra em francês tá ligada àquele que faz o couture, né? Ele tá ligado à alta costura. Ou seja, ele é detentor de um saber fazer e de um saber viver. E a costureira, no caso do Brasil, ela é vista como alguém menor. É como uma costureirinha de bairro, ou é uma costura, segundo a sociedade, não que isso seja. Bom, então começa porque a Zuzu, ela diz, não, eu sou costureira. Por quê? Porque ela tinha noção de todo o processo de feitura da sua coleção e das suas peças. Ela quem concebia, ela quem costurava, e ela quem vendia, ela que pensava toda a campanha de publicitária e de marketing, numa época que ainda não se tinha isso no Brasil como nós temos hoje. Ora, a coleção dela, do desfile protesto, que é do ano de 1971 para 72, início da década de 70, logo depois que o Stuart é assassinado, ela foi apresentada na embaixada, na casa do cônsul em Nova York. Por quê? Porque não se podia, né, segundo o AI-5, né, uma das diretrizes do AI-5, não se podia criticar o país no estrangeiro. Então, olha a inteligência. A coleção já estava toda pronta, faltavam, acho que 2 semanas para apresentá-la, e ela decide, eu não posso continuar fazendo vestidinho florido e vestidinho com estampa engraçada. Olha a situação desse país. Então, ela muda toda o final da coleção, que é onde entram os vestidos com os bordados dos anjos ensanguentados, com tanques de guerra, com a cela, o sol aprisionado por uma cela. Ela muda, então, todo o final
final da coleção e apresenta então essa coleção na casa do cônsul em Nova York. Por quê? Porque ainda era território brasileiro. Então, ou seja, eu não posso falar mal do Brasil no exterior, eu vou falar mal do Brasil, vou criticá-lo, falar mal nesse sentido, né? Vou criticá-lo em próprio solo brasileiro, mas em Nova York. Ora, a coleção, então, a Zuzu, ela não era... o termo politizado, ele é complicado, né? Mas ela não tinha essa preocupação com uma moda política. Ela fazia, tanto que ela era a costureira oficial da primeira-dama, a esposa do Costa e Silva. Ou seja, ela estava, de uma certa maneira, numa espécie de saia justa, porque ao mesmo tempo em que ela vivia todo aquele cenário da ditadura com a morte do filho, ela também atendia uma elite e uma classe alta. Ora, então ela começa a se preocupar com a virada da carreira dela com uma preocupação política, é a partir da morte do Stuart. E isso vai continuar até 1976, quando ela é assassinada numa emboscada, como você bem disse. Ora, a partir dali a gente pode dizer, então, que a Zuzu, ela, além de continuar, de ter enaltecido uma moda no Brasil, ela criou uma moda brasileira, ao se apropriar de temas que até então a elite desse país desprezavam, né? Por quê? Porque qual que era a medida, qual que era a referência de bom gosto? Ainda é, né? A gente estava falando aqui da massificação, mas hoje, naquela época era a França. Então... os costureiros da época, Denner, Clodovil, José Gallegos, claro, com seus talentos e suas diferenças, se inspiravam nessa elegância francesa. Sim. E a Zuzu não, ela vai dizer que, ora, nós podemos nos inspirar, não existe nos turbantes enfim, da cultura africana, ou na roupa das baianas, ou no crochê, ou na renda nordestina, ou nos temas folclóricos, há uma elegância nisso. Então, ela é a primeira que vai olhar sem dúvida nenhuma, né, para nossa identidade, né, que é uma palavra bem complicada, mas para nossa identidade nacional. E ela é a primeira, eu não tenho conhecimento, assim, e olha que meu objeto de pesquisa há 6 anos é a relação da moda com a filosofia e com a arte, eu não tenho conhecimento de um desfile político anterior ao dela. Depois você teve, mas nós tivemos momentos de rupturas com Coco Chanel, quando se apropria do guarda-roupa masculino, mas um desfile que se diz político, que tem essa pretensão de fazer uma denúncia para a sociedade daquele momento histórico, ele é o primeiro, e com uma mulher e uma mulher brasileira. Agora, vocês viram a Hildegard Angel no desfile da Mangueira, com a roupa... um vestido inspirado no vestido da Zuzu Angel e com o colar com todas as cruzes, né? Que a gente tem imagens. Usava esse colar. A gente tem imagens dessa... Ah, maravilha, vamos ver. Que era o símbolo da dor, né? Esse trecho do desfile, ela tá com a roupa. Sim. É o colar da mãe que representa os vários lutos, são várias cruzes. Sim, né? Então, Thalita, depois que assim que a primeira apresentação desse desfile, que é o Dateline, né, Collection 3, que é o desfile protesto, logo em seguida, enfim, para agradecer ao público, ela entra com essa roupa, que é uma roupa alegórica, que é uma roupa preta, e dali em diante, de 1971 até a data da sua morte, ela sempre usou preto, que é uma roupa, o preto está ligado a uma cor lutuosa, né, na cultura ocidental, desde o século XIX, com um anjo, ela usava uma espécie de colar com um anjo e com vários crucifixos, né, ela dizia, várias entrevistas da Zuzu na época, enfim, ela vai se colocar num certo papel quase de uma Maria mesmo, em busca do corpo do filho, para ser enterrado. Entra nessa conversa, Nina. Eu queria fazer uma pergunta para a Nina, né? O Bruno falou sobre Zuzu ter jogado... o vestido original. É verdade. Ter jogado luz para o artesanato brasileiro, de valorizar o artesanato brasileiro. Você acha que essa relação com o artesanato mudou ou as pessoas ainda entendem isso, o artesanato feito à mão, como algo secundário? Eu penso, que tem a questão do nicho, né? Assim, tudo tem a ver, todas as nossas escolhas são baseadas no que nós entendemos de mundo e da cultura. Isso é cultura. Cultura é todo o conhecimento
talento acumulado de cada um. Então, vai ter uma escolha. As pessoas, assim, algumas pessoas valorizam este artesanato. Por outro lado, a gente tem uma outra questão aí que não cabe aqui, que é a valorização mesmo, a precificação do artesanato, que faz com que quem faça, que não queira mais fazer, porque não tem esse valor, é muito difícil. Aí tem outros trabalhos de recuperação que não cabe aqui, né? Mas assim, quando ele falando do luto, cabe a gente ressaltar o luto de Zuzu, é o luto de dois, porque também a nora de Zuzu também assim, também não foi pouca coisa, torturada, não, sabe, assim, muito gravemente. Sim. E então, assim, quando ela faz esse anjo, né, que ela carrega, porque o sobrenome era Angel, né, assim, na verdade tem um Angel que sai de seu útero e que na impossibilidade de velá-lo, né, porque teoricamente o corpo dele só apareceu na Comissão da Verdade, enterrado na pista de pouso da base aérea de Santa Cruz, de acordo com os relatos, nem sei se desenterraram ou não, mas isso é tudo muito duro para um Brasil que poucos queriam ver aquilo e quem olhasse era mal visto, tá? Assim, na verdade, você tem um grande apoio, o apoio à ditadura militar do golpe de 64, ela só começa a ser minada na hora que os filhos dos apoiadores dela em 64 começam a ser torturados e a desaparecer também. Concomitantemente, em paralelo, você tem a questão das mães da Praça de Maio, né? Que ela tem essa incorporação, uma dessas mães. Né? Ela antecipa. De uma certa maneira, com essa roupa lutuosa, ela antecipa, acho que são 2 anos antes, né, das Mães de Maio. Então é como se fosse uma figuração. Olha de novo aí, né, o tino que a moda tem para perceber certas coisas que... E algo como o que Zuzu fez na moda, não surgiu outra pessoa que fez nada parecido? Na moda no Brasil brasileira, sim. Hoje nós temos grandes criadores. O Ronaldo Fraga, que é um adepto, é da linhagem da Zuzu, fez um desfile em homenagem a ela em 2001, Quem Matou Zuzu Angel. Você tem hoje, sim, toda uma discussão no contemporâneo sobre qual que é o papel da relação da moda, da roupa com o corpo, sobretudo nas mulheres que não querem mais a imposição de um padrão de beleza, coisa que já estava na Zuzu. A Zuzu ela era tão genial, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por ela. Ela tinha uma percepção de que a roupa que eu faço é a roupa do corpo da mulher brasileira. Eu não vou negar esse corpo. Então, ela era uma grande estudiosa de anatomia, no sentido de que ela conhecia aquele corpo no qual ela fazia uma modelagem. Ora, coisa que hoje está em debate, né? As mulheres gordas que não querem se sujeitar a um padrão, a um biotipo, ou mesmo como o movimento negro e discussão racial vai se apropriar dos turbantes. A gente estava falando, citando na música, de que maneira isso vai ser colocado. Ora, são todas pautas que estão aí. E ela foi a primeira brasileira, por ter sido, enfim, a grande primeira criadora de moda no Brasil, que foi contratada por uma das maiores lojas de departamento dos Estados Unidos da América, Nova York, isso na década de 60 para 70. E ela, por quê? Porque ela soube olhar para a nossa identidade, para as questões artesanais, culturais, as questões folclóricas do Brasil, né? E ao contrário, então hoje muitos criadores sempre olham para o exterior e não tem a mesma projeção. Por quê? Porque as pessoas querem, se elas compram uma roupa feita por um criador brasileiro, elas querem conhecer qual é a característica e o lugar no qual aquela moda está inserida, a cultura no qual está inserida. A gente hoje tem... Te interrompi, não? Não. Tá. Para você. A história do Brasil hoje na moda, né? Assim, ela não é a história do Brasil, me expressei mal, mas assim, as denúncias do Brasil são feitas na passarela, tanto quanto eu saiba hoje, pelo Ronaldo Fraga. É o Ronaldo Fraga, assim, que encheu a passarela de lama no desfile, não o último, o penúltimo, chamando atenção para o descaso da Vale com o Rio Mariana, Doce. Né? O Ronaldo trouxe a questão também da transexualidade no desfile anterior, fazendo um desfile que era só um vestido, o mesmo modelo, com ornamentações diferentes, mas era um modelo só, em que ele só teve na passarela somente transexuais,
Então, assim, o Ronaldo, ele, mais até além dele ter levado o Zuzu para a passarela, ele faz esse trabalho também, assim, dos que eu conheço, é claro. Que provoca reflexão. Que né? provoca reflexão. O último, ele fez um banquete entre árabes e judeus, conclamando as pessoas assim, a questão da negociação da tolerância e do amor. Sim. Deixa eu ler uma pergunta que a gente recebeu. O Joel está perguntando assim, olha, tem uma dúvida. Por que roupas usadas em desfiles dificilmente são vendidas em lojas? Algumas marcas de estilistas são bem caras e as roupas colocadas para vender em lojas não são tão chamativas. Essa pergunta sempre aparece, mas eu acho maravilhosa respondê-la, porque é uma inquietação mesmo. Primeiro que a gente tem que diferenciar uma questão que é o seguinte, existe a moda, o prêt-à-porter, né, que é o pronto para usar, que geralmente é feito em série, né, industrializado, é o que nós temos no Brasil. Tá? No Brasil nós não temos alta costura. A alta costura é uma patente registrada francesa. Nós temos sob medida. Ora, esses desfiles que o Joel, né, que ele se refere, geralmente ou são de alta costura, as semanas de moda de alta costura, evidentemente francesas, ou mesmo no Brasil, São Paulo Fashion Week ou Fashion Rio, como nós tínhamos. Por quê? Primeiro que você só tem ali um espaço de 5 minutos, 5 a 10 minutos para passar sua mensagem. Ou seja, a ideia de que o desfile ele tem uma narrativa, de que ele tem um começo, meio e fim, de que ele precisa contar uma história. E você precisa condensar toda a ideia daquela coleção. Por que coleção? Não é só uma coleção de roupas, é uma coleção de ideias. Então você precisa condensar todas aquelas ideias numa única imagem. Hoje, com a disputa de redes sociais, de que o desfile está acontecendo e ao mesmo tempo a pessoa já pode ver lá pelo o Instagram. Sim. Ou seja, quem vai receber, quem vai chamar a atenção da crítica especializada em moda ou da imprensa, né, dos jornais, enfim, das televisões, mas também quem vai ter ali a oportunidade de conseguir transmitir a sua mensagem num curto espaço de tempo. Então ela precisa ter uma mensagem, ela precisa ter uma estética condensada. Ora, evidentemente que o que vai para a loja, né, enfim, ela é mais depurada, aquela imagem ela é limpa. Por quê? Porque no desfile você tem um trabalho dos maquiadores, do styling. Tem que chamar atenção em pouquíssimo tempo. Exatamente. E na loja, não. Na loja aquilo precisa ser uma peça vendável. Né? Você vai comprar, geralmente você compra uma peça por quê? Ou porque aquilo te despertou um desejo, não seria uma palavra muito boa, mas acho que cabe aqui, ou porque aquela peça tem uma modelagem que te satisfaz. Faz né? todo sentido. Então é uma questão de publicidade, mas também é o lado artístico da moda. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.